Gente, já aconteceu com vocês? Quando você vai contar que alguém não quis mais você, você sente um negócio assim, nossa, como é que eu vou falar isso? Não é um incômodozinho? Um negócio assim, nossa, como é que eu vou falar, né? Poxa, de novo. Ou você vai contar pros seus pais, né? Você vai ter que contar pros seus pais já sabem dos seus 35 últimos fracassos amorosos, né? Seus pais, eu ainda cometi a besteira de às vezes apresentar, mostrar, falar quem é e tal. E aí você vai ter que falar de novo. Pois é, fracassei, deu ruim. Muitas pessoas, elas já falaram algumas vezes, né? Ai, Amanda, eu acho que eu fico meio obcecada quando alguém me rejeita. Ou parece que quando a pessoa não tá sendo muito recíproca, aí eu fico mais apaixonada. Eu não sei se é amor, se é ego. Eu sei que eu fico bem desconfortável com isso. Então eu separei essa live pra gente conversar um pouco sobre ego, sobre obsessão, sobre essa sensação de dor que a gente tem muito forte depois de uma rejeição, né? Muitas vezes, essa dor pós-rejeição, ela é física mesmo. Física porque ela mexe numa área do nosso cérebro de dor. Então, é muito comum que ao passar por uma rejeição em que, de fato, você ou não esperava ou não gostaria e tá sendo muito contrariado, essa área de dor, ela realmente fique muito ativa e você sinta como se tivessem tirado um pedaço seu. É aquela dor de falta de existência, não é mesmo, gente? Realmente é uma dor como se fosse física, porque aciona uma área do nosso cérebro que vai desencadear como se fosse uma dor, como se você tivesse se machucado mesmo, tá? Então a gente vai conversar um pouquinho agora sobre como fica o nosso ego, como que a gente começa a se reerguer depois de uma rejeição, como é que a gente fica menos obcecado por essa pessoa, né? E começa... Bom, então eu vou começar oficialmente o nosso conteúdo, tá? Ô, gente, se a live estiver boa, você compartilha com uma amiga? Um amigo, chama alguém pra nossa live, traz um pessoal aí que é cheio de dor de ego pra acompanhar, tá? Compartilha no balãozinho aí, tá? Bom, gente, então vamos lá. Primeiro, pra gente conversar sobre ego e sobre obsessão, eu preciso te falar o que é esse ego, né? Porque, por incrível que pareça, algumas pessoas elas não entendem como o ego delas funciona. Então elas pensam assim, tá, eu tô com uma dor muito grande, eu não sei se eu gostava tanto assim dessa pessoa, ou eu não sei se essa pessoa era tão perfeita assim, mas eu sinto dentro de mim um incômodo muito forte, tá? Então o que é o ego? Esse é o primeiro ponto da nossa live. O ego, gente, pra quem não sabe, é a nossa forma de autopreservação. O ego é aquela forma que a gente tem de se colocar mesmo dentro de uma redoma, de se blindar de alguns aspectos, né? Então, o nosso ego, ele busca nos proteger. E um outro ponto importante sobre o ego é o medo de sujar a nossa imagem. Então, como a gente quer se preservar, a gente não quer que as pessoas nos julguem, a gente não quer que as pessoas tenham uma imagem ruim de nós, a grande maioria das pessoas. Então a gente busca o tempo todo essa proteção de que as coisas não saiam do nosso controle. E o que é uma rejeição? O que é uma pessoa não te querendo? É basicamente você não tendo controle nenhum do que está acontecendo com você. Tem alguém controlador nessa live ou controladora? Você tem um perfil mais controlador? Porque a pessoa que ela tem esse perfil mais controlador, que as coisas não podem sair do jeitinho que ela gosta, né? Tem que ser tudo bonitinho, ela espera a pessoa ser recíproca e tal. Normalmente a pessoa controladora, ela tem uma dificuldade maior ainda de lidar com a rejeição. Porque basicamente ela vai ficar descompensada. Porque ela tem tudo controladinho, ela precisa estar no poder, ela precisa estar no controle, ela precisa escolher. E aí a outra pessoa foi que escolheu. A outra pessoa que estava no controle. A outra pessoa que tomou a decisão e nem te explicou direito por quê. Porque às vezes você ficou sem resposta. Então, como que um controlador ele fica sem resposta, né? Como é que um controlador
ele não vai pirar diante de algo que ele não tá entendendo. O controlador precisa entender o que está acontecendo, por que você não quer mais, por que você não é recíproco, não é verdade? Quem tem esse perfil tá entendendo do que eu tô falando. Mas mesmo que você não seja uma pessoa muito controladora, você vai sofrer com uma rejeição. Seu ego, ele vai se sentir atacado. Amanda, por que que nós nos sentimos muito atacados diante de uma rejeição? Bom, como eu acabei de falar para vocês, o seu ego, ele quer te proteger, ele quer proteger a sua imagem. Ele quer que você seja bom, ele quer que você se sobressaia, ele quer que, de alguma forma, você apareça para o mundo como grandes coisas, como alguém relevante, importante. Então, por essa explicação que eu tô te dando, acho que já fica um pouco claro do porquê, quando uma pessoa te rejeita, parece um tiro de bazuca na sua direção. Porque basicamente o que essa pessoa está fazendo é contrariar tudo aquilo que você queria. Você queria ser relevante? Ela te chamou de irrelevante. Você gostaria de ter um valor muito grande para ela e ela te mostrou que você não tem valor nenhum. Você gostaria de preservar a sua imagem como de uma pessoa foda e essa pessoa te deu um pé na bunda e mostrou que você não é foda porcaria nenhuma. As outras pessoas vão saber. Então, quem estava ali, né? Gente, vê se já aconteceu com vocês, né? Deixa eu dar alguns exemplos. Eu gosto de dar exemplo para vocês me acompanharem no raciocínio. Eu lembro que uma vez, quando um menino meio que não me deu resposta, né? Meio que sumiu, não quis mais. E era uma pessoa que eu queria muito. Eu me lembro que eu tinha muitas amigas envolvidas na situação que me aconselhavam, né? Isso já tem mais de 10 anos, tá, gente? E eu lembro que essas minhas amigas, elas estavam sempre ali. Elas estavam sempre por dentro do que estava acontecendo da minha relação com essa pessoa. Das partes boas e das partes ruins. Só que quando essa pessoa simplesmente me deu um pé na bunda sem explicação, eu não sabia nem como contar para elas. Porque eu basicamente não entendia o que aconteceu, porque tava tudo bem, de repente não tava mais tudo bem. Então eu lembro que foi um desconforto gigantesco, inclusive para a minha imagem, que o nosso ego tenta proteger de todo jeito. A gente não quer aparecer como pessoas irrelevantes, pouca bosta, né? Vou usar o senso comum mesmo, que a gente é inútil, que a gente não serve de muita coisa. E basicamente o que eu senti quando aquela pessoa, sem nenhuma explicação, me deu o pé na bunda, foi que eu era tudo isso. Então, para eu poder contar para as minhas amigas... Gente, já aconteceu com vocês? Quando você vai contar que alguém não quis mais você, você sente um negócio assim, nossa, como é que eu vou falar isso? Não é um incômodozinho? Um negócio assim, nossa, como é que eu vou falar, né? Poxa, de novo? Ou você vai contar para os seus pais, né? Você vai ter que contar para seus pais já sabem dos seus 35 últimos fracassos amorosos, né? Seus pais, eu ainda cometi a besteira de às vezes apresentar, mostrar, falar quem é e tal. E aí você vai ter que falar de novo. Pois é, fracassei, deu ruim. E ainda dizer que a decisão não foi sua, gente. A decisão não foi sua. Logo você é o fraco. Você é o coitadinho. Porque você não teve escolha. Você é um injustiçado. E aí, logicamente, eu não posso deixar de falar da obsessão, que é o tema da nossa live, né? Então, tá bom, Amanda, eu tô entendendo como é que é o meu ego. Eu já entendi, você já me explicou o que é o meu ego, o que ele luta pra me proteger, que ele quer preservar a minha imagem, que quando eu tomo um pé na minha bunda, eu fico perdido, desnorteado, dói fisicamente, porque o cérebro ele vai reproduzir como se fosse uma dor, né? Uma área do cérebro que não consegue processar. Então, Amanda, o que de fato acontece para que eu fique obcecado, né? Da onde vem essa obsessão, essa paixão, essa coisa louca, que eu quero essa pessoa de qualquer jeito, que eu começo a ver o que ela tá fazendo no final de semana, olhando até os stories dos amigos, que eu começo a tentar stalkear até a prima de 5º grau pra eu ver se eu descubro o que ele tá fazendo, o que ela tá fazendo agora. O que
que acontece, Amanda? Que parece que eu fico possuído, né? Eu começo a olhar tudo dessa pessoa, eu começo a ficar maluco, eu começo a olhar rede social, eu começo a querer saber da vida dela, eu começo a querer saber se ela pensou em mim, eu começo a querer saber se ela vai dar indício que vai se arrepender, não é verdade? Então a gente fica assim, meu Deus, eu preciso saber, eu preciso entender. Então muitas vezes o que você quer é uma resposta. Esse é o primeiro ponto. A obsessão, muitas vezes, ela se instaura porque você quer uma resposta. Você tá desesperado para entender por que essa pessoa te achou o cocô do cavalo do bandido. O que eu fiz para essa criatura? Quem ela vai se relacionar agora? Porque se essa pessoa não quis eu, quem que ela vai querer? Falando ainda dessa pessoa, né, que eu dei o exemplo para vocês, que eu fiquei desconfortável de contar só pra minha amiga, né, da tragédia. Eu lembro que eu sentia tudo isso. Eu falava, gente, então quem que ele vai namorar então, se não sou eu? Porque o nosso ego, ele começa a entrar nessa competição doida com essa pessoa. Que é tipo assim, como que essa pessoa não me quis? Peraí, então vai querer quem? Então o que vai acontecer adiante? Que eu não tô entendendo aqui esse negócio. Peraí. E aí você começa a ficar o quê? Obsessivo. Você começa a querer entender. E se uma mulher curte a foto desse cara, para as mulheres, né, pro homem, sei lá, você vai lá e entra lá no perfil, você quer entender. Quem é essa pessoa? É essa pessoa então? Ah, então ele tava com outra. Quando não, você fica obcecada pela atual. Né? Vai dizer que não. Aqui, a possível atual. Aí você começa a estar o quê? Não bastava você ficar 1 hora do seu dia para saber da vida dele, agora você precisa observar ela para ver se os pontos vão ligar, para ver se eles foram na mesma cafeteria, para ver se eles estão, né? E se posta stories, então lascou tudo que você vai estar lá visualizando os stories, não vai deixar passar de um dia pro outro, certo? Então, Amanda, eu tô já entendendo aqui tudo que tá acontecendo, já tô entendendo. Então, o meu ego, ele quer me preservar, ele quer preservar a minha imagem. Aí, o que eu começo a fazer? Começo a competir. Eu começo a entender o que de achos aconteceu. Por que não eu? Ego, por que não eu? Eu sou foda. No fundo, a gente não se acha foda. Esse é o ponto. Esse é o X da questão. E é isso que dói para um caramba. Por quê? Essa pessoa não me quis, porque talvez eu não seja tão bom. E talvez no fundo eu não me sinta tão bom. E esse raio dessa pessoa veio para espizinhar a minha dor de não me sentir tão bom.